Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 21 de Iyar, iniciando o capítulo 50. Antes disso, fazendo uma recapitulação para enquadrar, contextualizar esse capítulo que vamos estudar agora. Então, nos capítulos anteriores, nos foi explicado vários e distintos níveis de amor a Deus e as respectivas meditações que levam a despertar aquele tipo de amor. No final das contas, nós vimos também que além do amor tem que haver o temor a Deus, a subordinação, etc. Mas, acima de tudo, que nós vimos que o objetivo tanto do amor como o temor a Deus, que ambos são necessários, são chamadas metaforicamente das duas asas que permitem a ave alçar voo, da mesma maneira para que as nossas atividades, nossos serviços espirituais, para que eles possam se elevar, é necessário que eles estejam imbuídos de amor e temor, que eles estejam acompanhados desses dois sentimentos. Mas no final das contas nós vimos que o objetivo maior, tanto do amor e temor a Deus, é de conduzir a pessoa ao cumprimento de Torá e Mitzvot, de forma tal que eles sejam adequados como devem ser, ou seja, que a pessoa se dedique a Torá e Mitzvot de forma compenetrada, de forma profunda, com sentimento, imbuído de amor e temor a Deus. Por isso, esses sentimentos, como falamos, são chamados das asas que fazem a ave alçar voo. Da mesma maneira, são esses sentimentos que permitem que o nosso serviço espiritual de Torá e Mitzvot se eleve para as alturas espirituais. Mas, de qualquer forma, nós vemos que o amor e temor em si, por mais que são mitzvot da Torá, eles se constituem num meio, num canal para permitir a elevação de Torá e mitzvot, para que Torá e mitzvot possam se elevar, é necessário amor e temor. Portanto, nós vimos que o amor e temor não se constituem num objetivo por si só. O objetivo no judaísmo não é apenas de cultivar sentimentos elevados e sublimes, mas esses sentimentos têm que levar e conduzir a algo prático. Portanto, aqui também nós vimos repetidamente que o amor e temor devem conduzir à prática de Torá e Mitzvot. E através disso eles também vão elevar essa Torá e Mitzvot que realizamos aqui nesse mundo para um plano superior, para o plano espiritual. Mas, de qualquer forma, o denominador comum entre todos os tipos e categorias de amores que nos foram descritos é que sempre eles devem despertar a pessoa para a Torá, mitzvot e serviço a Deus. Em outras palavras, todos os tipos de amor que vimos até agora, o lado comum entre eles consiste nisso, que o amor desperta um desejo, uma ânsia na pessoa, uma vontade muito profunda de se ligar mais ao Criador, de se conectar mais profunda e intensamente com Deus, ou que a divindade esteja mais revelada e manifesta dentro de si próprio. Então a pessoa visa, o amor faz com que a pessoa deseje avidamente essa proximidade, essa conexão. Por isso, como a pessoa pode preencher essa vontade, esse desejo despertado pelo amor? Através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, ou seja, o amor desperta nele uma ânsia, uma avidez, um desejo e vontade de se conectar com Deus. E como é possível aprofundar essa conexão, aprofundar esse vínculo com o Criador através do estudo da Torá e prática das mitzvot, que dessa forma a pessoa se liga ao Criador, como já vimos anteriormente, ou através disso ele faz com que a divindade brilhe e ilumine dentro de si, na sua própria vida e existência. Tudo isso é o que nós vimos até agora, quase nos últimos 8 capítulos, talvez, né? Porém, nesse capítulo que vamos estudar agora, no capítulo 50, nós vamos tratar de um amor completamente distinto e diferente de tudo que foi mencionado até agora. Esse amor que nós vamos descrever nesse capítulo, ele não envolve uma ânsia, um desejo
por parte da pessoa de se ligar e se conectar à divindade. Na realidade, nós vamos ver que esse amor é um amor até de desprendimento, um amor no qual há uma sede muito intensa de espiritualidade, a tal ponto que pode levar a pessoa a klota nefesh, a simplesmente se desconectar do próprio corpo, não só do seu próprio ego, não só renunciar à sua individualidade, seus interesses, etc. Mas esse é um amor tão intenso que pode despertar uma chama tão poderosa na alma, a ponto da sua alma ter desejo de se desprender do corpo físico e do mundo material, simplesmente de partir e se incorporar na divindade. Ou seja, o objetivo desse amor, que vamos descrever em seguida no capítulo 50, é o desprendimento, desprender-se, não como nós explicamos até agora, trazer a divindade na sua vida, a espiritualidade, na sua alma revestida no corpo, etc. Pelo contrário, esse amor que nós vamos descrever agora, o desejo da pessoa, ele expressa um desejo muito forte de se desprender do campo físico e corpóreo e ser absorvido na espiritualidade divina, se anulando por completo. Então, à primeira vista, aparentemente, esse amor, nessas características, aparentemente ele não tem a ver com Torá e Mitzvot, porque Torá e Mitzvot só podem ser estudados e cumpridos, praticados aqui nesse mundo físico e terrestre. Se o objetivo desse amor que nós estamos por descrever agora nesse capítulo é aquilo que leva a pessoa por uma sede tão intensa de divindade a querer se desprender do corpo físico do mundo material, então com isso teoricamente ele vai estar se apartando, se distanciando, ou até cortando contato com Torá e Mitzvot, que se aplicam apenas aqui nesse plano material, no corpo físico. O Alter Rebbe vai nos explicar, porém, que também desse tipo de amor mesmo, desse tipo de amor mais abstrato, de desprendimento, etc., no final das contas também deve se derivar cumprimento de Torá e Mitzvot, ou seja, ele também deve ser direcionado de forma tal que ele conduza a Torá e Mitzvot, ou a sua manifestação autêntica e genuína, é quando ele também conduz e leva ao cumprimento de Torá e Mitzvot. Então, na primeira sessão desse capítulo 50, o Alter Rebbe vai nos explicar como esse amor descrito agora nesse capítulo é distinto, é diferente de todos os amores mencionados até agora, e baseado no fato de que o objetivo desse amor é não da pessoa se elevar, não da pessoa atrair espiritualidade e divindade sobre si, mas simplesmente da pessoa sair de si própria, da pessoa se desprender do seu corpo, da sua alma energizante animal, etc., sair de si mesma, anulando por completo a sua existência. Na segunda sessão do capítulo, ele vai nos explicar o outro aspecto que nós mencionamos, que mesmo nesse amor tão elevado, nesse amor tão abstrato, tão espiritual, etc., na realidade aqui também se desperta e deve se despertar o cumprimento, se estimular o cumprimento de Torá e Mitzvot. E apenas sintetizando o conteúdo que vai ser explicado em termos comparativos com aquilo que já nos foi dito, nos foi elucidado. Os amores que nos foram descritos até agora, os tipos de amor a Deus que nos foram descritos, eles estão ligados na linguagem cabalística com o movimento de Amshachá milmala lemata, de atrair algo de cima para baixo, atrair espiritualidade e energia divina dos planos espirituais elevados para o nosso plano inferior espiritual, para o nosso mundo físico corpóreo, né? Ou seja, o amado, quem ama aqui, a pessoa que está cultivando e revelando amor a Deus, se encontra embaixo, dentro das suas características, dentro das suas condições, ele tem como objetivo o cumprimento de Torá e Mitzvot, para que com isso, através de Torá e Mitzvot, ele faça com que se revele divindade no mundo terrestre, na sua própria alma, que se encontra aqui nesse mundo, cumprindo Torá e Mitzvot aqui e agora. E esse aspecto
esses tipos de amor que foram descritos, eles estão relacionados, associados com o atributo de Chesed, de bondade. Bondade, por sua vez, está relacionada com o elemento água, assim como a água desce das alturas celestiais e chega até a terra inferior. Da mesma maneira, esse é o objetivo desse amor, atrair energia divina das alturas superiores, espirituais, trazendo até o plano terrestre. Por sua vez, o amor que vai ser descrito aqui nesse capítulo, ele está ligado com uma outra via de movimento, com um movimento chamado de Realá, elevação, milmata lemala, de baixo para cima. Aqui a pessoa visa, esse amor faz com que ele queira se elevar a tal ponto que ele quer até se desprender do mundo material e do corpo físico e dar vazão total à sua espiritualidade, se libertando de todas as coisas que a limitam. Isso está ligado com o atributo de Gevurah, de rigor, severidade. Isso está associado com o elemento fogo, que o fogo tem como característica, a chama do fogo sempre está pairando, sempre está se voltando para cima, né? Sempre está querendo subir de baixo para cima. Então isso só como introdução para contextualizar e para entender em termos comparativos aquilo que vai nos ser explicado agora em relação a tudo que nos foi dito nos capítulos anteriores. Nas palavras do próprio Alter Rebbe, capítulo 50 de Likutei Amarim, Vehinei kol bechinot umadrigot ahava anal, hem misitra de yemina ubechinat kohen ish chesed, venikra kesev hakodashim, melashon nechsof nechsavta, lebeit avicha, traduzindo, todos os tipos e níveis de amor mencionados acima, e quando nós falamos mencionados acima, a gente se refere a tudo que nos foi exposto desde o capítulo 43 em diante, até chegar nesse capítulo 50, eles têm em comum o fato de que provém do lado direito, de acordo com a exposição cabalística que encontramos no Tikkunei Zohar. Então ele nos fala que Chesed, bondade, Ahavá, amor, está ligado ao tipo de amor associado com Chesed, derivado de Chesed. Ele provém do lado direito da árvore, da chamada árvore, corpo da árvore das energias espirituais, que são as Sefirot. Então, naquela visualização famosa, naquela ilustração cabalística que todo mundo com certeza já viu, que descreve de forma metafórica a árvore da Sefirot, ou o corpo da espiritualidade, então se fala que Chesed está ligado com o lado direito, portanto, todos os níveis de amor mencionados acima provêm do lado direito. Por sua vez, o lado direito é associado à figura do sacerdote. De acordo com os textos bíblicos, o lado direito está ligado com o Cohen. Cohen são aquele que é descendente de Aharon, irmão de Moshe. Então, o lado direito, o lado de bondade, está associado ao sacerdote, o Cohen, que, segundo a Kabbalah, é um homem com energia de Chesed, assim diz o Zohar, que todos os Kohanim, eles são portadores de uma energia especial derivada de Chesed. A marca registrada que caracteriza os Kohanim, eles têm esse potencial mais intenso de Chesed presente dentro de si. Todos os níveis de Chesed que nós analisamos nos capítulos precedentes, do 43 até agora, eles são provenientes do lado direito, portanto eles estão associados com o Cohen Isha Chesed, Tumecha Veurecha Leish Hasidecha, eles são chamados pelo Zohar. Também agora ele nos traz mais uma associação, porque nós já vimos, existe o lado direito, o lado esquerdo. O lado direito está ligado com Chesed, enquanto o esquerdo com Gevurah. Com Chesed é bondade, Gevurah é mais severidade. Nós já vimos, falamos na introdução, que Chesed está ligado com água, com o elemento água, aquilo que desce bem de cima e cai e chega até embaixo, enquanto que Gevurah está ligado com o fogo que sobe de baixo para cima. Agora ele nos fala também, nós vamos ver, nós já estamos vendo, adiantando, não é? Estamos vendo que os Kohanim, o Kohen, o sacerdote, está ligado com o lado de Chesed, e mais adiante ele vai nos trazer que os levitas, na verdade os Kohanim, eles são uma família da tribo de Levi,
mas apenas uma única família dos descendentes de Aharon. Todos os outros da tribo de Levi não são Koanim. E os levitas, de acordo com os livros místicos, estão associados a Sefirá de Gevurah, de rigor e de severidade. Por outro lado, ele nos diz, que agora ele está nos falando também, associando isso também metaforicamente com metais nobres, e ele nos fala que o lado de Chesed, de acordo com a Kabbalah, e ele vai nos explicar isso até por razões etimológicas em hebraico, o lado de Chesed está associado com prata, enquanto que o lado de Gevurah, o lado de bondade está associado, vinculado à prata, enquanto que o lado de Gevurah, severidade, está relacionado com o ouro. Então ele nos fala que, baseado no que diz o Zohar, que tudo aquilo que é derivado do nível de Chesed, todos os tipos de amor que analisamos até agora, que são provenientes do lado direito, são chamados pelo Zohar prata. Kesef, dos donativos sagrados, é como um donativo, uma coisa sagrada e espiritual que a pessoa dá de si mesma. O que a pessoa dá de si mesma? O seu coração, o seu sentimento. Então, quando esse sentimento é expresso em forma de amor, conforme descrito até agora, ele é considerado prata, um donativo de prata. Mas nós já vamos ver por que prata, porque a palavra kesef em hebraico, kesef no hebraico popular hoje se refere a dinheiro, mas originalmente no linguajar bíblico, kesef significa prata, porque naquela época as moedas não eram moedas de qualquer metal, que apenas como hoje em dia a moeda apenas representa o valor, o dinheiro. Naquela época as moedas, o dinheiro corrente, as moedas eram de prata pura. Não é? Por isso, biblicamente falando, kesef significa prata. E prata está relacionado com a frase Nirsof, nirsafta lebeit avicha, frase que nós temos na Torá, Gênesis 31:30, ansiavas tanto pela casa do teu pai, ou seja, que o verbo nirsof, nirsafta, significa ansiar, querer a proximidade, e é da mesma raiz que a palavra hebraica kesef, que significa prata. O que isso sugere? Sugerindo desejo de proximidade e amor, ou seja, que o verbo nirsof, nirsafta, que vem da mesma raiz de kesef, está associado a amor que estimula o desejo de proximidade, que desperta na pessoa a vontade de chegar mais perto. Portanto, nos diz o Alter Rebbe que todos os níveis de amor explicados até agora, nos capítulos anteriores, todos esses são derivados, estão associados ao atributo de Chesed, que cabalisticamente nessa árvore da Sefirot se encontra no lado direito, conforme está na introdução do Zohar no Patach Eliyahu, o Chesed Droa Yemina, que Chesed equivale ao braço direito, enquanto que Gvurah, severidade e rigor, equivale a Droa Smola, ao braço esquerdo, nessa linguagem metafórica. Depois ele nos diz que esses aspectos de amor acima mencionados estão associados também com a figura do Cohen, porque o Cohen é chamado de Isha Chesed. Em contrapartida, nós já falamos que os levitas, eles estão associados ao lado esquerdo, a linha de Gevurah, de rigor, de severidade. Por isso, aqueles tipos de amor que são derivados do lado direito são chamados, cabalisticamente, de Kesef HaKodashim, as doações de Kesef, não só de prata, mas como nós falamos, que a palavra Kesef em hebraico expressa a vontade de proximidade, um amor que gera aproximação, Nirsof, Nirsafta, que esse é o conceito do amor que aproxima. Tudo isso em relação ao que foi nos explicado até agora, porém, acrescenta o Alter Rebbe nesse capítulo, ele vai nos inovar, Ach yesh od bechinat ahava aola al kulana, kema'alat hazahav ala kesef, vehi ahava kerish peyesh mebchinat gvurot elionot de bina ilah. A novidade desse capítulo, após essa introdução, nos diz o Alter Rebbe, há, porém, outro tipo de amor.
um amor distinto, diferente de tudo que vimos até agora. E não só que ele é diferente, ele ultrapassa todos esses níveis, ele é superior, ultrapassa todos os níveis que vimos do capítulo 43 ao 49, enquanto todos aqueles que vimos até agora são comparados apenas à prata, Kesef, como mencionamos, por sua vez esse amor superior que vamos descrever em seguida, que é proveniente, está associado com o lado esquerdo, entre aspas, é comparado ao ouro, excedendo a todos os outros que discutimos, porque nós sabemos que o ouro ele vale muito mais que a prata, tanto quanto o brilho fascinante do ouro supera o da prata. O próprio Zohar nos traz isso, e ele vai nos dizer que esse amor, tanto em termos não só quantitativos, mas também qualitativos, é de uma outra dimensão, né? E esse amor mais elevado de ouro é um amor diferente do que nós dissemos, que o lado direito Chesed está associado com o elemento água. Esse amor relacionado com ouro está associado com o elemento fogo. Ele é um amor como fogo abrasador, na linguagem poética do rei Salomão no Cântico dos Cânticos 8:6. Que é da energia das Gevurot celestiais do lado esquerdo. Esse amor, ele é derivado do lado esquerdo do conceito de Gevurot celestiais. E nessa árvore da Sefirot, nós temos lá o lado direito, o lado esquerdo e o centro. Na verdade, os três atributos superiores de ordem intelectual, eles também se dividem dessa forma, direito, esquerdo e central. Do lado direito nós temos Chokhmah, do lado esquerdo, Binah, Chokhmah traduzido como sabedoria, Binah como entendimento, compreensão, e no lado central, no centro, nós temos Dat. Mas de qualquer forma, no lado esquerdo nós temos o atributo de Binah. Portanto, no aspecto intelectual que está no lado esquerdo é Binah, e no aspecto emocional é Gevurah. E aqui ele nos diz que o lado de Gevurah ele está ligado com a Binah superior. O amor do lado esquerdo é mais elevado. Por que é mais elevado o amor que proveniente do lado esquerdo? Aparentemente, Chesed é Ahavá. Chesed é a origem do amor na sua forma natural, genuína. Então, por que o amor do lado esquerdo é mais elevado? Porque não emana unicamente de Gevurah. Na realidade, esse amor não é derivado apenas de Gevurah. Porque Gevurah vem depois de Chesed, e não só depois, significa que ela é inferior a Chesed. Mas ele nos diz que esse amor é superior porque ele deriva de Binah, que está no lado esquerdo acima de Gevurah, mas também da Binah superior, conforme o Zohar, e conforme ele vai nos elaborar em seguida. De qualquer forma, o Alter Rebbe está nos explicando que o amor que ele vai nos descrever agora, que tem como objetivo não a pessoa elevar a si mesma, nem tampouco atrair divindade para dentro de si. Pelo contrário, nesse tipo de amor, a pessoa não está em evidência, ele quer sair de si, quer se desprender de si mesmo. Ele quer se desprender da sua própria existência e identidade, elevando-se acima, assim como é a natureza do fogo que está sempre, a chama está sempre pairando para cima. Isso, ele nos fala que isso está indicado como no ouro, se fala que o brilho do ouro, ele reluz como fogo abrasador, como a brasa do fogo. Então nisso, esse amor é diferente, é distinto de todos os mencionados até agora, que eles se equiparam à prata. Mas assim como existe essa superioridade intrínseca do ouro sobre a prata, também esse amor que ele descreve agora, que ele vai nos descrever a seguir, ele está bem acima de todos os outros, todo o nível elevado de tudo que foi descrito para nós desde o capítulo 43, mas esse ainda é mais elevado. Enquanto que os tipos de amor anteriores, eles estão associados como a água. Nós falamos como a água que desce das alturas e chega até o ponto inferior, e o objetivo desse amor também é atrair divindade para dentro de si, das alturas celestiais para o nosso plano terrestre. Isso é uma expressão de Chesed.
Porém, o amor que vai ser descrito agora, a fonte e origem dele, de onde ele emana, a sua fonte é Gevurah, mas não só Gevurah, não só severidade, aquilo que está acima da Gevurah no lado esquerdo, que é Binah Ilah, chamada Binah superior. Binah, conforme ela se encontra em Atzilut, etc. Então, esse amor, como fogo oriundo, como ouro oriundo de Gvurah, na verdade, de onde ele é proveniente, de onde ele se origina, de Binah. E acrescenta o Alter Rebbe, Gvurot de Binah, das Gvurot celestiais, vinculadas com a Binah superior. Binah tem a ver com Idbonenut, não é apenas compreensão e entendimento, mas é aquilo que está relacionado com meditação, com contemplação, com entendimento profundo, vinculando-se à ideia. Então aqui o Alter Rebbe vai nos dizer que esse amor também é derivado de uma meditação, também é fruto e produto de um pensamento concentrado, de um aprofundamento numa ideia. Apenas que aqui ele nos diz, existe aqui um tipo de meditação especial que vai levar a pessoa a esse tipo de amor, que é um amor abrasador, como as chamas de uma labareda de fogo, né? Que isso está associado cabalisticamente a esse conceito de Gvurot, de Binah, tem a ver com Binah, entendimento, compreensão, pensamento, mas é o lado de Gvurah, o lado mais poderoso, forte, intenso dele. Vai nos explicando a seguir o Alter Rebbe no que consiste a meditação, no que consiste o pensamento da pessoa que desperta esse amor abrasador, esse amor que é tão intenso como as chamas de fogo de uma labareda. דהיינו שעל ידי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא דכל הקמי כלא ממש חשיב תתלהב ותתלהב הנפש לעיקר תפארת גדולתו ולהסתכלה ביקרא דמלכה כריש ביש שלהבת עזה העולה למעלה ולהיפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהם traduzindo esse amor mais elevado. Como nós dissemos, ele também vem por meio de meditação, também é despertado e estimulado por meio de meditação Binah, que está do lado esquerdo. Que tipo de meditação? Sobre a grandeza da abençoada luz infinita. Mas anteriormente também nós vimos e dissemos que existem várias meditações que também envolvem pensar e meditar na grandiosidade, na grandeza de Deus como Criador, como Mestre do Universo, como Regente, que Ele preenche todos os mundos, que Ele envolve e circunda todos os mundos, etc. Então, o que há de diferente aqui nessa meditação? Ele nos diz que aqui a meditação da pessoa está concentrada no fato que, conforme descrito no Zohar, que em sua presença tudo é considerado zero, que diante de Deus tudo é nulo, tudo é completamente insignificante, tudo está completamente anulado diante dele, é considerado zero. Literalmente, esse é o ponto principal, o ponto essencial no qual a pessoa concentra o seu pensamento nessa meditação para gerar esse tipo de amor. E ele nos diz, quando a pessoa concentrar o seu pensamento nisso, como tudo é zero, como tudo é anulado diante de Deus, porque, na verdade, nada tem existência própria e autônoma, tudo só vive em função da energia divina que é insuflada, investida dentro de cada ser e criatura continuamente, e se isso cessasse apenas por um instante, tudo voltaria ao seu estado inicial, seu estado original, que era o nada absoluto. Portanto, mesmo quando hoje supostamente as coisas existem na nossa visão e concepção, mas no fundo, diante de Deus, tudo está completamente nulo, completamente anulado, tudo é considerado insignificante e zero. Então ele nos diz, quando uma pessoa refletir sobre isso, então sua alma se acenderá e arderá pela gloriosa beleza de sua grandeza, usando as palavras bíblicas, e para contemplar a glória do Rei, de acordo com o Zohar, com um amor como fogo abrasador e chama intensa que sobe ao alto a fim de se separar do pavio ou da madeira em que está pegada.
Ele nos diz que esse tipo de meditação, os outros tipos de meditação, quando eles envolvem a grandeza de Deus, etc., isso desperta na alma uma vontade, um desejo de se aproximar mais de Deus, de se ligar intensamente a Deus ou de atrair a divindade sobre si. Mas aqui, mais do que pensar, meditar, refletir sobre a grandeza de Deus, a pessoa vê a existência absoluta e única de Deus, ou como Deus é a única existência absoluta, e que tudo diante de Deus é absolutamente nada. Então, qual é o efeito dessa meditação? Quando a pessoa percebe que ele não é nada, e não só que ele não é nada, o mundo inteiro, o universo inteiro diante de Deus não é nada, e se o universo inteiro não é nada, é claro que ele também não é nada. Então, aqui, como subproduto dessa meditação, não fica em evidência as vontades da pessoa, por mais sublimes que sejam, até as vontades espirituais, o anseio de elevar-se, ou o desejo de atrair divindade para si, porque aqui o para si, per si, já não está em evidência. Pelo contrário, a meditação da pessoa, a conscientização na nulidade de todo o universo, de toda a criação, de todas as criaturas, e dele próprio diante de Deus, faz com que a pessoa esqueça totalmente de si, não só que ela se esquece de si, deixando seus interesses do lado. Isso faz com que a pessoa queira, na prática, anular-se por completo diante da divindade, que ele percebe que essa é a visão verdadeira, essa é a verdade absoluta. Por isso ele nos diz como a pessoa se vê aqui atraída à divindade, e se fala que isso é como o fogo abrasador, como a chama ardente. O fogo queima o pavio, queima a lenha sobre qual está ardendo. Assim também a pessoa que desenvolve um tipo, e tem tzadikim que chegaram a esse nível de êxtase, de transe, e nós temos até descrições místicas na Torá de personagens que vivenciaram esse estado de espírito tão elevado. Então aqui a pessoa meditando e contemplando sobre a nulidade de todo o mundo e o universo, não só na grandeza de Deus, não só na atuação de Deus, não só criando o desejo de atrair divindade para si ou elevar-se até a divindade. Aqui a ênfase está na nulidade de tudo diante de Deus. Então a forma que ele se vê atraído aqui a Deus é como um fogo abrasador, é como aquela chama intensa que queima, não é? Na final das contas, o que segura a chama aqui embaixo é o pavio, ou é a lenha, mas conforme o pavio vai queimando, vai acabando o óleo, o azeite, ou a lenha vai queimando, no final a fogueira se extingue. O que significa? Não há mais, ela queimou tudo aquilo que era o recipiente, não há mais o que prenda a chama aqui embaixo. Então o que significa que a fogueira se apagou? Que aquela chama se elevou até a sua fonte raiz, onde se encontra a fonte do elemento fogo, que é acima, e foi incorporada nesse elemento. Da mesma maneira nos diz o Alter Rebbe, é como se ele nos falasse que aqui o que segura a nossa alma aqui embaixo é o nosso corpo físico, é o nosso aspecto corpóreo e etc., essa junção com a alma energizante que é a alma animal, etc. Mas, na verdade, a pessoa quer se desprender disso. O que segura ela aqui nesse mundo físico material são esses elementos. Mas quando ela desenvolve um amor tão intenso como abrasador, por assim dizer, esse amor acaba queimando, entre aspas, todos os elementos que aprendem aqui no campo físico e material, e a alma, como essa chama, quer se elevar, quer se desprender daquilo que a segura aqui, elevando-se até a sua fonte, voltando para a sua origem. Assim como a natureza do fogo é subir acima, desprendendo-se do pavio ou da lenha que aqui a mantém, e ela quer, a tendência da chama, do fogo, é retornar à sua raiz, à sua fonte, apenas que, como nós falamos, esses elementos materiais, seja o pavio, seja a lenha, eles seguram, retêm o fogo aqui embaixo, a chama aqui embaixo, impedindo que ela volte a se reabsorver na sua raiz, na sua fonte. Porém, quando não há mais aquilo que a segure, que retenha ela, a chama aqui embaixo, quando o pavio já terminou de queimar, e quando a lenha já também terminou, esgotou,
Então, o que acontece? O fogo, a chama volta à sua origem, ela sobe e desaparece daqui de baixo e é absorvida, integrada na sua raiz, na sua fonte original. Na verdade, ele explica, esse é o motivo também, porque mesmo quando a chama está aqui embaixo, a chama sempre está em movimento, está se mexendo. Na verdade, é como se ela quisesse estar se desprendendo, porque ela sente que aqui não é o seu lugar, não é o seu habitat, ela quer se reintegrar na sua fonte e origem. Então, mesmo quando ela está presa aqui embaixo, está retida aqui embaixo, através do pavio, através da lenha, ela sempre está em movimento, como querendo fugir, escapar, voltar a se reintegrar na sua origem acima. Essa é a vontade, que cada ser, cada criatura tem essa tendência natural de... o bom filho para casa volta, essa tendência natural de voltar à sua origem, de se reintegrar na sua fonte. Então, baseado nesse exemplo, também se fala essa ideia, esse é o exemplificado, a alma é comparada com uma vela, com a chama de uma vela, Ner Hashem Nishmat Adam, assim diz o versículo, a vela de Deus é a alma do ser humano, e a vontade natural da alma é de ser reabsorvida na divindade, é voltar à sua fonte, voltar à sua origem. O que segura e retém a alma aqui embaixo é o corpo físico. A alma está incorporada. Quando ela está incorporada, de certa forma, ela está presa aqui ao campo terrestre e ao esse corpo físico, com as inclinações físicas da pessoa, que impedem a alma de se reintegrar e se reabsorver na sua fonte, na própria divindade. Porém, ele nos diz, mesmo assim como a vela, a chama sempre está em movimento, por isso também a pessoa está sempre meio perturbada, incomodada. Ou seja, o Yehudi, ele sente e percebe que ele tem uma missão e que ele possui, ele é portador de uma alma divina, uma alma sagrada, e que a natureza dessa alma é intrinsecamente espiritual divina. Por isso, mesmo quando ela está presa ainda ao corpo, nesse campo terrestre, nesse mundo materialista, mesmo quando o corpo ainda retém a alma aqui nesse plano inferior, a vontade e desejo da alma sempre é de se desprender do corpo físico, de se soltar da matéria e se englobar, se integrar dentro da divindade, apenas que de forma geral, em geral, nos 120 anos de vida aqui, essa vontade da alma está um pouco reprimida ou está encoberta e oculta. Porém, ele nos diz, se nós damos vazão, se nós estimulamos a revelação dessa natureza intrínseca da alma, se nós procuramos despertar essa vontade natural da alma, que isso é fruto dessa meditação que ele está nos trazendo nesse capítulo, quando nós nos conscientizamos de que tudo é completamente nulo diante de Deus, tudo é zero. Então a alma, ela quer se reintegrar, ela então nem tem interesse espiritual de atrair divindade sobre si aqui, ou de elevar-se para um plano mais elevado. Ela quer se anular, já que tudo essencialmente é anulado diante de Deus, já que na verdade absoluta tudo está anulado. Então ela quer a verdade, ela também quer estar absolutamente anulada diante de Deus, se reintegrar na sua fonte. Aqui ela renuncia à sua própria identidade, sua própria individualidade até espiritual, seus desejos e ânsias espirituais. Ela não tem aqui desejos próprios espirituais de elevar-se, de atrair divindade para si, mas sim de anular-se por completo, reintegrando-se na fonte, na origem, dentro da própria essência divina. Quando a pessoa medita nesse aspecto que nós mencionamos, como tudo diante de Deus é absolutamente zero, é nulo. Então isso desperta, na verdade, não é que ele criou um sentimento novo, ele apenas com isso deu vazão, permitiu que aflorasse essa natureza intrínseca que existe na alma, esse desejo que ela tem de retornar à sua fonte e origem. Só que o corpo, a matéria, retém, prende ela aqui e obscurece, encobre esse desejo. Quando a pessoa medita, porém, sobre isso,
Então ela retira os impedimentos e faz com que esse desejo natural aflore, se revele, venha à tona. Ou seja, não é a meditação que criou ou estimulou esse sentimento, ou esse fervor intenso, não é? essa chama, esse fogo abrasador dentro da pessoa. Na realidade, a meditação, o pensamento apenas produziu a revelação, permitiu que se revelasse, se despertasse essa vontade intrínseca que já existe na alma. Isso é a natureza da alma, assim como a chama sempre volta para cima, o fogo quer subir, a alma que todos nós possuímos também, ela tem por natureza essa tendência, essa inclinação, só que ela estava reprimida, estava escondida, oculta, e a meditação retirou os impedimentos, os encobrimentos e permitiu que ela aflorasse. E ele nos diz isso que ele nos explica, Behainu alidei tikboret yesod ha'esh eloki shebenefesh ha'elokit. Ele nos fala que essa emoção tão elevada, tão não só altruísta, é alcançada por meio da intensificação do elemento fogo que se encontra na alma divina. Os elementos estão presentes na alma, cada um dos elementos, no momento que se consegue intensificar o elemento fogo, que é esse fervor, é esse fogo abrasador, é esse sentimento fervoroso, não é? Essa tendência de elevação, quando se consegue revelar isso, nos diz, por meio da intensificação do elemento fogo que se encontra na alma divina, então se produz esse amor com essa tendência, seja aquilo que nós explicamos acima, que através dessa meditação a pessoa vai insuflar esse sentimento, a pessoa vai se envolver fervorosamente e o sentimento abrasador vai estar na sua alma. Então ele diz, mais uma vez, isso não é apenas fruto da meditação. Na verdade, a pessoa já tem isso dentro de si. Ela só precisa permitir que isso se revele, se manifeste. Na verdade, a alma possui essa natureza, por natureza ela não se sente à vontade no corpo físico, ela se sente aqui enclausurada no corpo físico e no mundo material. Por natureza, a alma quer fugir daqui, ela quer escapar daqui, ela quer sair do corpo e suas limitações físicas, as inclinações físicas, para onde o corpo leva ela, né? Para que tipo de objetivos, de desejos, etc. Então a alma quer se separar, né? Ela não quer essa sociedade, ela quer se reintegrar na divindade, que esse é o seu habitat natural, mesmo que lá ela perca a sua identidade, sua individualidade. E esse seria o elemento fogo presente na alma. A meditação, o que ela produz? A meditação aquece a alma, ou seja, ela desperta o elemento fogo dentro da alma para que ele possa se manifestar, possa se revelar de forma intensa. Como nós vimos que o tipo de meditação específica ligado com esse despertar, é aquilo que nós falamos, refletir e meditar sobre a nulidade de tudo diante de Deus. Por isso também a essência desse amor, o conceito desse amor, que é como uma chama intensa, um fogo abrasador, ele consiste, assim como o fogo queima a matéria que o prende, o pavio, a lenha. Então esse tipo de sentimento também consiste, tem como objetivo a pessoa se desprender de si próprio, da sua existência aqui, no plano corpóreo, etc., e não só daqui, mas do mundo inteiro, e se absorver, se reintegrar e se anular dentro da sua fonte na essência da divindade. De forma geral, nós podemos dizer também, existe o amor, aquele amor que nós falamos que se equipara à água, ao elemento água. Então, esses amores, esses tipos de amor que nós descrevemos até agora são tipos de amor que refletem a nossa proximidade ou desejo de aproximação com Deus, como aquilo que nós explicamos, quando a pessoa sente que Deus é a sua fonte de vida e existência, assim como a pessoa tem amor próprio, ama a sua vida, então ele ama a Deus, tudo isso indica proximidade. Ou como o filho que é tão fiel aos pais que ele deixa de lado não só os seus afazeres, mas ele renuncia até seus interesses e a própria vida pelos pais,
Né? Então, aqui também é um amor que ele demonstra desejo de proximidade ao ser amado, no caso aos pais. Então, todos os tipos de amor, esses são comparados com a água, como nós falamos, e eles representam uma vontade de proximidade com o Criador, ou de atrair algo de cima para baixo. Né? Então, uma vez que todos esses tipos de amor que descrevemos até agora, eles refletem e criam aproximação, o desejo de proximidade, por isso também se fala que o tipo de amor aqui, proximidade é como o divino está em cima, nós aqui embaixo, aproximação, por isso é como a água, né? Por isso eles são todos equiparados com a água que desce de cima, das alturas, e chega até aqui embaixo. Já esse amor que é despertado pela meditação de que tudo é insignificante e nulo, é zero diante de Deus, na verdade esse tipo de amor expressa o contrário, não proximidade, o desejo de proximidade. Na realidade, toda a essência dessa meditação é a nossa distância em relação a Deus, é uma distância inclusive até intransponível, como o quanto estamos distantes e apartados, uma vez que tudo e todos diante de Deus são nulos, são zero. Então, uma vez que esse tipo de meditação está fundamentado no conceito da nossa distância, da nossa separação de Deus, estarmos apartados da divindade, o mundo inteiro, etc. Esse é o conceito de Gvurot de Binah. Binah, refletir, compreender, mas esse lado de Gvurah, dessa distância. Por isso também o amor despertado por ela, ele não é como água, mas é sim como fogo que queima, ou como fogo que queima o próprio elemento que o prende e o retém. Aqui também a pessoa deseja se desprender e sair da sua própria existência para ser absorvido na divindade. Prossegue o Alter Rebbe descrevendo esse amor e nos diz: "Umize ba'ali dei tzimaon, como shkatuv, tzama lecha nafshi, ואחר כך לבחינת חולת אהבה, ואחר כך בא לידי כלות הנפש ממש, כמו שכתוב, וגם קלטה נפשי", que ele nos traz versículos do Salmo 63:2, Salmo 84:3, quando o Alter Rebbe nos diz que por meio desse amor fogoso a pessoa vem a ter sede de Deus, não por se sentir distante dele, em consequência de pecados ou etc. Mas qual é o tipo de sede que isso gera na pessoa? Simplesmente porque Deus parece distante até a sua alma divina. Porque a sua alma divina aqui se encontra primeiro no plano terrestre, incorporada, está num corpo físico. Então mesmo que ele tenha uma alma divina, mas ele sente o mesmo alma divina em si, até desencarnada. A pessoa sente, se conscientiza como Deus parece distante até em relação à sua alma divina, como está escrito em Salmos: "Minha alma tem sede de ti". Então isso, que tipo de reação desperta dentro da pessoa? Uma sede, porque ele se sente tão carente, tão distante. Então ele tem sede de divindade. Ou depois a pessoa progride para um estado que, como descrito no Cântico dos Cânticos, no Shir Hashirim 2:5, que ele está doente de amor. Como uma pessoa fica doente por amor? Quando ele ama algo que parece inalcançável, inacessível. Então, o que significa doente de amor? Ele não consegue tirar Deus da cabeça, e por estar longe dele a pessoa se sente mal, ele está como doente de amor. Em seguida vem um outro estágio, vem o estado de efetivo suspiro da alma, que a alma não é, na qual ela deseja abandonar o corpo, porque ela sente que o corpo a restringe, a limita, aprende aqui, ela não pode se ligar com o Criador, que ela quer, ama, etc. Então ele prefere se desprender, como está escrito: "Minha alma anseia na verdade e suspira", Salmos 84:3. De qualquer forma, ele nos diz que desse tipo de meditação a pessoa desperta o elemento fogo na sua alma, esse sentimento fervoroso, e esse sentimento fervoroso, esse calor, causa na alma uma sede. E a sede está relacionada com o elemento fogo. Aqui falta umidade, por isso a pessoa se sente seca e ela quer se hidratar com espiritualidade, com a divindade, ela sente que está distante.
Mesmo então em termos espirituais, quando a pessoa faz prevalecer o elemento fogo na sua alma divina, então isso traz à alma, causa à alma uma grande sede de divindade. Isso depois acaba levando a alma até esse estado que ela está doente de amor. Quando uma pessoa tem tanta sede e não consegue saciá-la, ou tem um objetivo e não consegue alcançá-lo, então isso deixa a pessoa doente de amor. Se ele quer tanto isso e não consegue, a pessoa fica doente de amor. E aqui a alma está doente de amor por Deus. Em seguida ela chega até esse nível de klota nefesh, que é um nível ainda mais elevado, no estado, que, como a alma que quer abandonar o corpo, para se incorporar na divindade. E aqui significa, na verdade, não que ele faça isso. Aqui não significa um tipo de suicídio espiritual, como nós vamos explicar adiante. Mas quando a pessoa se encontra nesse nível, quando ele tem consciência quanto a nada, e o quanto o corpo físico lhe limita, o quanto a matéria lhe prende, etc. E ele quer se incorporar, etc. Então ele sente essa vontade de desprendimento, de como largar tudo, de se libertar de tudo isso, se incorporar na divindade. Então, depois nós vamos ver que a pessoa tem que despertar também um movimento em si, de, por assim dizer, volta e retorno, de estabilização. Ou seja, a própria pessoa tem que saber, uma vez que a vontade divina, agora não importa, você quer se desprender, mas a vontade divina é que nós estejamos aqui nesse mundo terrestre incorporados, as almas aqui presentes, revestidas num corpo físico, no mundo material, uma vez que esse é o propósito divino da criação, produzir a morada para Deus no plano inferior, como nós já vimos. Então, por isso, ele nos diz aqui, quando a alma sente klota nefesh, um desejo ardente e fervoroso de desprendimento, que se não fosse a atuação determinada da pessoa no sentido de não se deixar levar por esse movimento, se não fosse isso, realmente a pessoa embarcaria. E como aconteceu na nossa história, tivemos casos desses, de gente que embarcou espiritualmente e não voltou à vida física, corpórea. Mas aqui é necessário, ou seja, que tem que ser um amor tão intenso que se não fosse essa atuação por parte da pessoa de reter, segurar e fazer voltar a alma ao corpo, se estabelecendo aqui porque essa é a vontade divina, ela de fato se desprenderia e partiria. Nos diz o Alter Rebbe, Vihina mikan yotze shoresh alevim lemata, daqui, desse conceito que nós explicamos na linguagem cabalística, gevurot celestiais, que são originárias da biná superior dessa compreensão, se deriva a raízes espirituais dos levitas terrenos. Anteriormente nós mencionamos qual a raiz espiritual dos Koanim, do Kohen, do sacerdote, descendente de Aaron, e aqui ele nos fala que essa é a raiz espiritual de todos aqueles que são da tribo de Levi, que na verdade é uma fonte mais elevada, que é das almas dos próprios sacerdotes do Koanim, enraizadas em Chesed, ou seja, desse nível de Gvurot superiores. Gvurot está ligado com fogo, abrasador, desprendimento, etc. Daí vem a raiz dos Levim, enquanto que o Kohen está ligado a Chesed, e a raiz dos Levitas está ligada com Gvurot. Apenas que aqui a gente poderia questionar e perguntar, mas na prática nós sabemos que o Kohen está num status quo espiritual mais elevado do que o Levi. Mas de acordo com o que estamos explicando aqui, parece que os levitas transcendem e eles estão ligados a um nível espiritual mais elevado. E na prática nós vemos pela própria Torá que o Levi ele está subordinado ao Kohen em termos espirituais. Assim está escrito, Vilavu alecha bisharetucha, que os Levim irão acompanhá-lo, ao Kohen, e servi-lo, assessorá-lo. Então, como isso combina com o que nós explicamos até agora? Que esse amor intenso, que é o amor como fogo, labareta, que é derivado de Gvurot, está acima de todo tipo de amor mencionado acima, que é equiparado com água e Chesed, que é associado com Kohen. Então
Ele nos diz, de fato, Leatit She'olam Italei Yuhem HaKohanim, como שכתב אריזל על פסוק והכהנים הלוויים, שהלוויים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד. Ele nos diz, de fato, no fundo, os levitas estão num ponto mais elevado, mas isso não se manifesta e não se revela aqui nesse mundo terrestre. Porém, no futuro, quando o mundo for elevado após a revelação de Mashiach, então, de fato, assim diz o Arizal, o cabalista Rabbi Tzchak Luria, os levitas, eles serão alçados a seu legítimo lugar para se tornarem eles os sacerdotes. Vai haver uma inversão, os levitas, que por essência, como nós estamos vendo, eles são mais elevados, eles irão se tornar os sacerdotes, como Arizal comentou sobre um versículo que encontramos em Ezequiel 44:15, e os sacerdotes, os levitas. São sacerdotes ou os levitas? Então Arizal comenta que os sacerdotes serão os levitas de hoje, que os levitas de agora serão sacerdotes no futuro. Então eles estão associados a esse tipo de amor fervoroso, intenso, como a chama do fogo, etc., proveniente de Gvurá ou da Biná de Gvurá. Por isso os Levim no futuro, quando Mashiach se revelar, eles se tornarão os Kohanim, e vai se evidenciar que eles estão acima, no nível superior, e são o principal. Conforme esse amor também é mais elevado. Hoje em dia os Levim eles estão secundários aos Kohanim. Por quê? Porque esse nível é tão elevado que ele não pode se revelar hoje em dia na atualidade, ainda nessas circunstâncias. Porém, quando o mundo todo se elevar na era messiânica, então o mundo vai ser também um receptáculo para que essas Gevurot elevadas se manifestem, se revelem. Então os Levim, de fato, eles vão estar acima. No que consistia o trabalho espiritual dos Levim? No templo, ועבודת הלוויים הייתה להרים קול רינה ותודה בשירה וזמרה, בניגון ונעימה בבחינת רצו ושוב. O serviço dos levitas, entre outros, era levantar a voz, erguer a voz em júbilo e agradecimento, assim está descrito em Salmos 42:5, com cântico e melodia de modo harmônico e aprazível, por assim dizer, o fundo musical, as canções e também até se utilizando de instrumentos musicais, instrumentos de corda e outros mais. Então, os levitas, eles entoavam cânticos e salmos e etc. durante o serviço no templo. Mas não era apenas cantar ou cantarolar, de acordo com a descrição dos nossos livros, e mais ainda nos textos místicos, sendo a música tão intensa que às vezes desperta emoções contraditórias, como na alternância energética dos anjos que corriam e voltavam. Na verdade, essas melodias, essas músicas cantadas, entoadas pelos Levim, elas criavam um pano de fundo. Na verdade, elas estimulavam as emoções daqueles que vinham ao templo trazer as suas oferendas ou realizar os seus serviços. E dependendo do tipo de melodia, isso criava um tipo de reação, um tipo de movimento ou de outro, que isso está expresso naquilo que é descrito na visão da carruagem de Ezequiel 1:14, quando ele fala que há uma alternância energética dos anjos, que corriam e voltavam. E conforme explicado na Kabbalah, isso ocorre não somente com os anjos, mas isso ocorre com almas, com seres, com todos os seres criados, que há uma alternância energética. Existem movimentos de correr, de ir ao encontro, mas existem movimentos e existem momentos de voltar e retornar, conforme explicado na Kabbalah, e já mencionamos de passagem anteriormente no Tânia também. De qualquer forma, o Rebbe vai nos explicar aqui que esse amor intenso, que é fervoroso como fogo abrasador, o fogo quer subir, se elevar, mas depois nós dissemos, já adiantamos, que o objetivo na realidade não é a pessoa embarcar, sair desse mundo, abandonar o corpo, se desvincular de fato e por completo do mundo material. A pessoa deve sentir essa ânsia, deve sentir essa vontade, deve querer, deve correr ao encontro da essência divina, mas no final a pessoa deve saber também
dar marcha ré, ou brecar, e por mais que ela entre, porque a gente não sabe, não entende o que é isso, esse transe e esse deleite, prazer espiritual que a alma sente, almas elevadas, querendo se absorver por completo, nem querendo voltar aqui. Mas ele nos diz, já que o objetivo divino é a morada no plano inferior, então a pessoa tem que, depois desse correr, essa é a alternância energética, depois de correr tem que saber também se segurar e voltar, não embarcar por completo, por assim dizer, mas voltar aqui, porque a nossa missão está aqui nesse plano terrestre. A pessoa tem que, por mais que a alma não simpatiza tanto com essa permanência no corpo físico, no mundo material, mas já que essa é a vontade de Deus, essa é a nossa missão, durante a nossa estadia aqui, nesses 120 anos de vida, então a pessoa deve retornar ao corpo para realizar a sua missão. Esse é o Ratzó Vashov, esse é o correr e voltar, que é descrito lá naquela visão mística, esotérica, descrita em Ezequiel. Ratzó significa como correr, correr ao encontro, e também está ligado com a palavra ratzon, vontade. Quando uma pessoa tem muita ânsia e vontade de algo, então ela corre ao encontro disso. Então o ratzon, o correr aqui, representa a vontade da alma de se libertar do corpo, do mundo material, de se apartar de tudo que é físico para se incorporar na divindade. O shov, já o retorno, significa retornar ao corpo, saber, não, minha missão é aqui, no plano físico material, com todas as suas limitações, apesar de todos os seus encobrimentos. Se fala que o cântico dos levitas, eles tinham melodias de elevação, que produziam o ratzó, essa vontade de se elevar, mas eles tinham também melodias que eram de shov, de volta e retorno, né, para assentar a espiritualidade aqui nesse plano físico. Assim se fala que o cântico dos levitas, que é derivado do chamado conceito das Gevurot, era um canto tão doce e elevado que produzia na alma esse desejo, esse estímulo dela querer se elevar de forma tal até que se desprenda por completo do corpo. Mas junto com isso haviam também entoações e melodias de shov, que, como lembrando a pessoa que não, ela tem que voltar, não é? O trabalho chama, a missão tem uma missão a cumprir aqui e permanecer incorporada no mundo físico. שהיא בחינת אהבה עזה זו כשלהבת היוצא מן הבזק, כדית בגמרא, פרק ב' דחגיגה. E ele nos diz que esse é um tipo de amor tão forte, e esse amor que é descrito nesse capítulo, esse amor fervoroso, esse amor que está expresso também no serviço espiritual dos levitas, etc. Esse é um tipo de amor tão forte como a chama que sai de um cadinho, conforme mencionado no Talmud, no capítulo 2 do tratado Hagigah. Uma coisa incandescente, uma coisa fervorosa, uma chama muito poderosa. Diz o Alter Rebbe, descrever o que é esse sentimento, o que e como, isso não é coisa simples nem viável. Mas aqui ele nos falou que esse cântico dos levitas, ele produzia e despertava esse amor tão intenso, com o fogo abrasador, como essa chama. Assim como essa chama é expelida do cadinho, etc., assim também se fala que pode acontecer com o Yehudi aqui embaixo, quando ele se vê inflamado por essa chama fervorosa, por esse sentimento intenso que é derivado das Gevurot, etc., e isso produz nele esse vai e vem. Né? Por um lado, esse movimento de correr ao encontro de Deus, mas por outro lado até ele forçar-se a voltar, retornar, porque a vontade de Deus é que ele permaneça aqui embaixo, não se desligue do mundo, não fuja do mundo, não se isole da sociedade, mas sim atue no mundo, trazendo e produzindo aqui divindade, convertendo a matéria em espiritualidade. Diz o Alter Rebbe, ואפשר לבאר עניין זה היטב במכתב, רק כל איש נלבב ונבון המשכיל על דבר ומעמיק
לקשר דתו ותבונתו בהשם, ימצא טוב ואור הגנוז בנפש המשכלת כל חד לפום שיעורא דילי. יש מתפלל חולו ויש מתפלל חולו, אחרי קדימת יראת חטא להיות סור מרע בתכלית שלא להיות עוונותיכם מבדילים חולו, חס ושלום traduzindo. Porém, essa experiência é uma experiência mística tão elevada, tão sublime, não pode ser bem explicada por escrito. Não dá para descrever isso. Mas todo homem interessante, que sobre os outros tipos de amor, que também são muito profundos e elevados, não me recordo que o Alter Rebbe usou essa expressão, que não dá para colocar no papel, não dá para descrever, não dá para explicar por escrito. Mas aqui ele assim menciona. Mas todo homem com coração sábio e entendedor, que pensa sobre a questão e se aprofunda para ligar sua data e sua biná a Deus. Data, nós já falamos que é aquele pensamento concentrado em foco, se aprofundando para despertar emoções e etc. E a sua biná, todo o seu entendimento, com sua compreensão num pensamento meditativo contemplativo. Ele nos diz, não dá para descrever isso no papel, não dá para colocar por escrito, mas toda pessoa que refletir com seu biná e dat, todo homem inteligente, com coração sábio, entendedor, enfim, achará bondade e luz escondida em sua alma intelectual. A pessoa, como escavando, vai descobrir dentro de si todo esse potencial, vai manifestar, vai permitir que se manifeste esse amor intenso, abrasador. Achará bondade e luz escondidas em sua alma intelectual. Cada indivíduo, segundo suas capacidades, como nós já falamos, tem alguns que têm uma capacidade não só intelectual maior, mas espiritual maior. Às vezes dado como resultado do seu esforço de evolução espiritual no decorrer da sua vida, e às vezes derivado até da fonte original, da raiz da sua alma, de onde ela se desprendeu. Então cada pessoa, segundo sua capacidade, de acordo com Zohar, porque uma pessoa é movida de uma maneira e outra de maneira diferente, não é? Não são todas as pessoas, em termos espirituais, tampouco que têm o mesmo ritmo, a mesma velocidade, ou que conseguem obter os mesmos resultados, etc. Agora ele esclarece aqui a condição básica sine qua non, tal nível só pode ser alcançado depois que se tem primeiro o temor necessário para não pecar. É claro que aqui a pessoa precisa estar límpida e pura, limpa de qualquer pecado, impecável, né, imaculada, somente quando a pessoa tem primeiro o temor necessário, no mínimo para não pecar, para desviar-se do mal, as palavras de Salmos 34, completamente, de forma que não haja situação em que vossos pecados, nas palavras do profeta Isaías 59:2, que a pessoa não se encontre numa situação tal em que vossos pecados vos separam de vosso Deus, etc. Deus nos livre. Ou seja, a pessoa tem que retirar todo tipo de obstáculo e de impedimento. O que é obstáculo e impedimento em termos espirituais? São pecados, transgressões que se cometem. Então é claro que uma pessoa que está com pecados, ou esse tipo de impedimentos ainda não os limpou, não fez chuvá, então a pessoa não vai conseguir chegar a esse nível espiritual elevadíssimo. Então não há dúvida que uma condição básica, elementar, para poder até pleitear ou imaginar que possa se chegar a isso, então tem que ser uma pureza de espírito, uma pureza da alma límpida, sem qualquer pecado. Mas de qualquer maneira ele nos falou aqui que uma pessoa que é inteligente, que tem compreensão, tem biná, maskil davar, tem uma inteligência espiritual e se aprofunda aqui com dat para focar nesses assuntos. Então, alguém que estiver concentrado nisso, focado nisso, ele vai poder despertar esse sentimento abrasador, intenso, fervoroso dentro de si, cada um na sua medida, de acordo com a sua capacidade e condição espiritual.